3 de maio de 1823, reuniu-se no Rio de Janeiro a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, com a tarefa de elaborar uma Constituição para o novo país. A maior parte dos deputados e senadores que participavam dessa Assembleia era formada pelos grandes proprietários de terras e de escravos. Esse grupo de constituintes, liderado pelos irmãos José Bonifácio e Antônio Carlos de Andrade Silva, apresentou ao imperador um projeto de Constituição baseado nos seguintes pontos. Apenas os homens ricos, possuidores de uma renda anual equivalente à produção de 150 alqueires de mandioca, seriam considerados cidadãos ativos, isto é, com direito de escolher pelo voto seus representantes políticos. Somente os cidadãos com uma renda ainda maior, acima de 500 alqueires de mandioca, podiam candidatar-se aos cargos de deputado e senador. A escravidão seria mantida. O governo imperial, com sede no Rio de Janeiro, concentrava todos os poderes políticos e os governadores das províncias, atuais estados, deveriam submeter-se à autoridade do governo imperial. Os portugueses, que ocupavam cargos no governo, como ministros e juízes, seriam afastados. A Assembleia Constituinte pretendia, assim, fortalecer o poder legislativo e limitar as atribuições do imperador. Essa tentativa desagradou a Dom Pedro I. Ele julgava que os deputados brasileiros pretendiam monopolizar o governo. Além disso, os constituintes sempre se opunham aos portugueses. O imperador preparou, então, um golpe contra a elite brasileira, com o apoio do exército, dos elementos mais conservadores que o assessoravam e também dos comerciantes portugueses. No dia 12 de novembro de 1823, ele ordenou que as forças do exército dissolvessem a Assembleia Constituinte e prendessem seus líderes. Nem os irmãos Andrade Silva escaparam da repressão e foram obrigados a se exilar na Europa. Após o fechamento da Assembleia Constituinte, Dom Pedro I convocou um conselho para mudar o projeto da Constituição de 1823, popularmente conhecido como Constituição da Mandioca. O conselho devia elaborar uma Constituição que satisfizesse as vontades do imperador. A nova Constituição ficou pronta em 1824 e entrou logo em vigor. Ela foi outorgada, isto é, imposta ao Brasil por Dom Pedro I e fortaleceu enormemente sua autoridade. Além de exercer o poder executivo, Dom Pedro I passou a exercer também o poder moderador. O exercício do poder moderador dava ao imperador o direito de suspender as eleições e escolher ministros e juízes, anular as decisões do poder legislativo que contrariassem o poder imperial e nomear os presidentes das províncias. A carta outorgada por Dom Pedro I em 1824 limitou a participação da elite brasileira nas decisões do governo, que passou a criticar o que consideravam um absolutismo do poder monárquico. A nova Constituição manteve diversas propostas do projeto constitucional anterior. Todas as decisões nacionais continuaram a ser tomadas no Rio de Janeiro, em prejuízo das demais províncias. E a maior parte da população, formada principalmente por escravos negros, índios e brancos pobres, foi mantida completamente fora das decisões políticas.